Fala família G1, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio do G1 Cast, o podcast da G1 Distribuidora. Ao meu lado, nosso diretor Juliano Jambeci. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer aqui a todos por estar conosco aqui em mais um podcast da G1 Distribuidora. E queria apresentar para vocês aqui as nossas convidadas de hoje. Hoje nós temos uma dupla dinâmica aqui da nossa contabilidade. Temos aqui a dona Isabela e a dona Fernanda. Boa tarde. Obrigada, Juliano, primeiro pelo convite de estar participando desse podcast. Meu nome é Isabela Luna. Como ele falou, eu faço parte da Contabiliza Farma e a gente está junto aí há um tempo já. Também queria agradecer o convite. Meu nome é Fernanda, sou também da Contabiliza Farma, somos sócias e contadoras da G1 desde o começo da jornada da G1, Desde o né? início. Do início. Isso aí, Então. bacana. E aí, contando um pouco da história da Contabiliza. Para quem não conhece, a Contabiliza é uma empresa que existe desde o ano 2000. São 24 anos de atuação no mercado. Pessoal, a Contabiliza, elas têm mais de 200 clientes ativos, ou seja, hoje eles atendem mais de 200 clientes na sua carteira. Mais de 1.000 clientes foram atendidos em 24 anos de história. Elas atuam na região Nordeste, no segmento farmacêutico, tanto no varejo quanto no atacado. E aí, a nossa ideia de trazê-las aqui hoje, pessoal, é justamente para trazer um pouco desse know-how de mercado, de experiências, de dicas e orientações aí para aquilo que é o objetivo desse podcast, que é melhorar o negócio de vocês. E para começar, vamos lá. O que é que vocês podem trazer para trazer o nosso público-alvo para o nosso podcast, para eles se sentirem em casa? Fernanda, Isabela, quais as principais dores dos clientes de vocês? Quais as principais dores que eles chegam até vocês e que ali é o ponto de partida de uma relação de construtivismo, de crescimento no negócio deles? Vê só, Tenório. Em 24 anos de know-how, né, de atendimento, né, como você falou, desde o início a Contabiliza Farma, ela já se propôs a atender esse segmento. Muito se fala em questão hoje de nicho, né? Vamos atender tal nicho, mas mesmo quando não se falava nisso anteriormente, quando a gente pensou em montar a empresa, a gente já pensou em atender esse segmento, porque eu vinha de uma distribuidora de medicamento, eu conhecia a dor principal que levou a gente a montar o escritório foi a parte tributária, realmente. Mas em 24 anos não mudou. Mudaram as tecnologias, foram criadas novas obrigações acessórias, novas situações, mas as dores terminam sendo as mesmas e não mudam também em relação à região. Tanto faz quem está aqui em Pernambuco, quem está na Paraíba, em São Paulo, são as dores inerentes ao segmento. Então, as dores elas passam por algumas situações de impostos, gestão financeira, gestão de estoque, né? A gestão de uma empresa de uma forma geral são as principais dores, principalmente do pequeno e médio empresário. Fernanda? Exato. É o que a gente traz. Muito erro de cadastro, né, também. Por isso que a gente, como a Isabela falou, decidiu nichar, até para dar um atendimento diferenciado para o nosso cliente e aproveitar todas as brechas da legislação, para que assim possa diminuir a carga tributária, que já é tão alta. Sim, sim. E começaram em que ano? Nós começamos em 2000, em setembro. Na verdade, eu me formei em 1995 eu me formei. Fui trabalhar numa distribuidora de medicamento, não conheci, nunca tinha trabalhado nessa área, né? E aí lá foi uma escola, né? Eu comecei a trabalhar com a parte tributária. Eu era uma contadora que ficava internamente, mas aí era a pessoa que veio para poder, justamente para ter esse olhar de o que é que está errado, o que é que pode melhorar nas brechas de legislação. E aí surgiu a oportunidade. Confesso que houve um medo, porque você, em tese, sair de uma zona de conforto, né? Existe ainda esse mito da CLT. Existe um medo de sair do que é certo para ir aventurar. Naquele ano, quando a gente decidiu abrir a empresa, nós não tínhamos capital de giro, né? Na verdade, o meu capital de giro, eu digo meu, empresa, era o meu seguro-desemprego, a minha rescisão, e naquele ano tinha um projeto, Sebrae, CRC,
e Caixa Econômica, que era justamente para montar escritórios de contabilidade. E aí foi aí que a gente conseguiu um capital. Passamos um ano com um cliente só. Um único cliente? Um único cliente, que era esse cliente que a gente saiu e continuou como nosso cliente. E eu me lembro que naquele ano a gente teve uma reunião essa semana passada para fazer o planejamento do segundo semestre e a gente falou um pouco sobre o que a gente passou, né? Eu acho que a gente sabe bem o que é que o empresário, o pequeno empresário que não tem dinheiro para investir, que ele vai e mete a cara, ele sabe do potencial dele, mas as dificuldades que o mercado impõe. E a gente, naquele ano, a gente alugou uma sala. Era eu, Fernanda, e a gente tinha um motoqueiro. Porque naquela época ainda não tinha... E vocês faziam tudo? Tudo. A gente fazia tudo. De vendas, de sair batendo em farmácia entregando panfleto, aí em órgão público, aí no cliente. E vocês já iniciaram fazendo um escritório de contabilidade completo, ou seja, vocês faziam a parte fiscal, tributária que fala, contábil, e fazia também tudo. E a parte de departamento pessoal. Isso. Folha de pagamento, tudo. Fazia tudo. Com esse cliente, né? Nós tivemos primeiro ano, a gente ficou um ano todo com o cliente. E aí, assim, existiam alguns mitos que era contabilidade, o contador ele não é vendedor, contabilidade não precisa de departamento de venda, não precisa de marketing, tudo é indicação. E a gente seguiu dessa forma. Em 2001 veio o primeiro cliente, que está com a gente até hoje. Que na verdade é o segundo, né? O segundo cliente. O segundo cliente, que está conosco até hoje. Né? Então a senhora... Que foi uma rede de farmácia. Esse primeiro hoje não está mais. Não está mais. Ele já não existe mais o segmento ou existe ainda? Não existe mais o segmento. Mas o segundo tá. Tá, e é uma rede de farmácia. É uma rede de farmácias. E tá com a gente desde 2001 e ele diz muito 23 assim... anos. Isabela, a gente tem uma relação de amizade, não é mais de cliente e prestador de serviço, né? É uma relação de amizade. A gente viu a empresa sair de 5 farmácias e hoje está com 15 farmácias, né? E um faturamento que... o número de clientes e faturamento que ele aumentou é uma grande rede no mercado. Então, assim, ele está com a gente até hoje. E aí nós fomos construindo, por indicação. Construindo, um cliente passava para o outro, porque quando você começa a atender só o segmento, você começa a ser conhecido, né? Então, o nosso escritório, contabiliza. Na época era contabiliza, né? Hoje somos contabiliza farma, mas na época era contabiliza só. Contabiliza. E aí começa a chamar a atenção também da Secretaria da Fazenda, que aí por você ter o know-how, por você ter o conhecimento, a própria Secretaria da Fazenda já tinha... A gente participou do projeto da mudança da legislação de medicamento em 2010, participando das reuniões, propondo as mudanças. Uma grande rede veio aqui para Pernambuco, que era a antiga PigBem, né, em 2008, que foi até a Secretaria da Fazenda pedir uma indicação e a Secretaria da Fazenda nos indicou. Então, assim, isso foi construído por conta justamente da gente estar trabalhando nesse segmento. Né? Só que aí a gente costuma dizer que a Contabiliza ela é de 2019 para trás e 2019 para frente. Houve uma mudança de mindset, né, Fernanda? Exato. Explica um pouco mais sobre isso para a gente entender e para os... A gente começou a entender que a gente se via como dona de escritório. A gente não se via como empreendedora. A gente começou a ver que a gente é empreendedora. Então, a cabeça da gente mudou totalmente. A gente viu que, sim, a gente precisa de um marketing. A gente precisa de um setor de vendas. A gente precisa cada vez mais melhorar o atendimento ao cliente e estar próximo cada vez mais do nosso cliente. E, com isso, saiu do papel, com essas ideias que a gente teve, saiu do papel um sonho que a gente tinha, muito antigo, que é a imersão Contabiliza Farma. E só complementando o que o Fernando falou, quando a gente fala que a gente começou a entender que nós éramos empresárias, a gente começou a entender o seguinte, que a gente precisava, porque existe um mito de que eu não sei se você que fez farmácia existe isso, eu acho que Tenório, eu não sei se foi marketing. Você talvez não, que é mais público, mas a gente que é muito técnico, tem um mito que a gente se formou para ficar atrás de um computador, atrás de uma mesa e não com o público. Então, para o contador, principalmente a gente que é contador, a gente tem tinha esse mito. Então, a gente começou a entender o seguinte, que
é uma empresa que tem atividade contábil. Então, em 2019, começamos a trabalhar, fazer um trabalho de automatização da empresa. Em 2020 veio a pandemia, né? Aí deu uma... 2021 a gente ainda ficou assim. Em 2022, como o Fernando falou, tiveram projetos que saíram do papel. Aí veio o rebrand da empresa. A gente mudou de Contabiliza para Contabiliza Farma, porque a gente precisava dizer para o mercado o que era a Contabiliza. Tá, eu sou a Contabiliza. Tá, vocês atendem o segmento farmacêutico. Então, a gente mudou. Então, só para o nosso público entender, até 2020 ou até 2022, até 2022 o escritório chamava Contabiliza. Aí, em 2022, passou para Contabiliza Farma. A gente fez um trabalho. Início de 2023, passou para Contabiliza Farma. Hoje, eu vi que o Tenório falou, são quantos clientes? 200 clientes. E hoje, quais são os tipos de serviços que vocês prestam? Vocês acabam atendendo com a contabilidade de uma empresa como um todo? Tem consultoria? Pronto. Fala um pouco sobre isso, para a gente entender. O que foi que aconteceu? Quando a gente pensou na Contabiliza Farma, nós pensamos o seguinte, olha, tudo que a gente pensou e colocou no papel já existia empiricamente. Então, por exemplo, a Contabiliza Farma ela já era um hub de soluções, ou seja, eu tinha um parceiro que fazia a parte de regulatório, a gente já tinha esse parceiro, a gente já tinha parceiro que cuidava da parte de marcas e patentes, a gente já fazia toda a parte tributária que não tem nada a ver com a contabilidade propriamente dita. Então, o que foi que a gente fez? Olha, vamos fazer um rebrand da Contabiliza Farma e vamos fazer... A Contabiliza Farma ela vai passar a ser um hub de soluções. O que é o hub de soluções? Na verdade, é uma empresa que tem todos os serviços que vai desde o regulatório, que é a abertura propriamente dita de uma empresa, até, eu abri minha empresa, eu agora vou comprar meu certificado digital, eu quero registrar minha marca, eu agora quero fazer toda a parte contábil, eu quero uma contabilidade completa. Não, eu já tenho minha empresa. Por exemplo, a gente tem muitas situações dessa, Jambeci, que é o quê? A empresa já existe, certo? E aí nos procuram pelo know-how que nós temos, porque hoje a gente vive, o país é um emaranhado de legislação. Então, você tem 27 estados mais o Distrito Federal, cada uma tem uma legislação e cada segmento tem uma legislação. E ainda tem a situação do seguinte, ainda tem os regimes especiais, que aí é como se fosse uma legislação à parte. Então, se você tem uma empresa de contabilidade que atende qualquer segmento, que você não vai conseguir ser bom em tudo. Você vai ser mediano. Então, o que acontece muito nos procuram pelo seguinte, olha, eu tenho um contador, eu gosto do meu contador, até agora está indo tudo bem, porém, ele não é especialista. E aí eu vou responder a sua pergunta. Nós temos desde revisão do cadastro, como o Fernando falou, que existe hoje um problema muito sério, que é cadastro de produto. Estudo tributário, que é para saber justamente qual é o melhor regime tributário para a minha empresa. Eu estou no regime certo? Como é que eu posso melhorar a minha rentabilidade, a minha lucratividade baseada no regime tributário? Planejamento tributário, auditoria tributária. Temos também um trabalho de consultoria. Nós temos muitos clientes de consultoria, que é aquele cliente que muitas vezes ele tem contador, ele está satisfeito com o contador fazendo a parte do departamento pessoal, departamento contábil, mas a parte fiscal ele não tem segurança, porque o contador dele não é especialista. Ou então é uma empresa, nós temos muitas empresas de atacado, que a matriz é fora e tem uma filial aqui. Aí eles precisam de um escritório local para dar o suporte a eles de consultoria fiscal. Então, nós temos muito trabalho de consultoria fiscal. E temos a contabilidade completa. E a recuperação de crédito também, né? Também já é uma coisa hoje que vem muito Então, forte. imagine que eu tenho uma farmácia aqui no interior de Pernambuco. Acho que as grandes dificuldades, né, do nosso como empresário, eu posso falar isso de carteirinha, é o cadastro de produto. Então, se ele quiser uma consultoria, só para a senhora analisar, indicar talvez até um ERP, um sistema melhor que atue para a loja dele, independente de quantos, aquela parte de impressão fiscal, de loja, tudo. A senhora tem uma consultoria específica para isso. Só para isso. A gente faz toda a relação de cadastro de produto. Porque eu vejo, dona Isabela, no nosso dia a dia, volta e meia o telefone toca, aí a gente passa para o setor específico lá da G1, as pessoas com dúvida, mas como é que eu calculo ST aqui na nota? Como é que eu calculo, porque cada produto... Não, aí
você vê que ainda os nossos parceiros farmacistas ainda têm muita dúvida de como é que funciona a legislação da substituição tributária dos produtos farmacêuticos, dos produtos não medicamentos, que no caso dos suplementos, dos dermocosméticos, que tem tudo uma legislação específica, né? Fala um pouco sobre isso, que eu acho que é a grande dor dos nossos parceiros. Não, e a gente costuma dizer, como o Fernando falou, a questão de recuperação de crédito, a gente costuma dizer o seguinte, que o pulmão da empresa é o cadastro. É o cadastro do produto. E aí não é só o cadastro do produto, que também tem a questão do cadastro de cliente e cadastro de fornecedor, até porque é uma exigência até da vigilância sanitária, a questão de cadastro de fornecedor e cliente. Lá na farmácia, propriamente dito, quando a senhora fala do cadastro, a farmácia precisa estar com uma preocupação também na hora do cadastro ter o SEST bem direitinho? Isso vai alterar a tributação dele? Vai. Ou ele se preocupa só com o NCM? Como é que funciona? Infelizmente, é como eu disse a vocês, né? A gente tem, por exemplo, nós fizemos, eu me lembro de uma consultoria que a gente fez em Bezerros, faz alguns anos, muito antes de 2019, que através de um sistema, a pessoa nos procurou porque sabia que o cadastro dela estava errado. E o que acontecia? O contador dele era filho de um amigo, e aí ela não tinha coragem de tirar o contador, ela já brigava muito com o contador, mas porque era amigo, era como se fosse um filho. E a gente chegou lá e assim a gente separou o seguinte, o cadastro dela, ela era do Simples Nacional, então eu depois até abri para a Fernanda falar sobre uma situação que aconteceu de um cliente que falou sobre o Simples Nacional numa feira, né? E aí, o que aconteceu? Todos os produtos dela estavam cadastrados com NCM de medicamentos. Todos? Todos. E aí eu cheguei para ela, quando a gente puxou, porque normalmente a gente faz a revisão do cadastro, a gente pede algumas informações básicas. Nós pedimos a descrição, o NCM e o código de barras. Por que a gente pede o código de barras? Porque muitas vezes pode ser que o NCM esteja errado, esteja incorreto. Então o código de barras vai lhe dizer se aquele NCM está errado ou não. A senhora tem um sistema lá que a senhora consulta ele. Que eu jogo aquele relatório e ele vai me dizer, ó... Se inclusive o NCM estiver errado, ele já vai acusar para a senhora pelo código de barras. Isso, ele diz Nossa, lá. Que interessante. NCM correto, NCM sugerido. Ele diz qual é o CST. O que é o CST? É o Código de Situação Tributária. O que isso quer dizer? Vamos lá, eu tenho um medicamento, por exemplo. Quando eu compro um medicamento, farmácia, compro um medicamento, eu pago substituição tributária na entrada. Se eu pago substituição na entrada, na minha venda, esse produto não tem mais nenhuma tributação. Só que eu tenho que dizer lá no meu sistema, olha, sistema, esse NCM tem substituição tributária, a carga tributária é X. Por que é importante? Porque eu preciso montar o custo do meu produto. Tudo bem que medicamento a gente tem preço tabelado, mas vamos falar de uma fralda, por exemplo. Uma fralda, eu compro uma fralda, eu pago ST na entrada, tem uma legislação específica de fralda, né, que aí não adianta a gente também entrar muito a fundo aqui, que é substituição tributária, sem liberação. Então, até isso, o contador tem que ter esse conhecimento. Então, eu preciso ter o meu cadastro correto para saber qual é a margem de agregação para aquele produto, porque aquilo ali vai influenciar onde? Vai influenciar no custo do meu produto, na precificação do meu produto. Não é só, pura e simplesmente, o imposto. O imposto é uma das consequências que estão ligadas ao NCM. Então, eu disse a ela, a gente pegou a relação, antes de analisar, eu disse, vamos lá, vamos pensar como um fiscal da Secretaria da Fazenda que não entende de legislação, porque fiscal da Secretaria da Fazenda, eles não entendem a legislação específica de cada segmento, eles têm sistemas que vão balizar o trabalho deles. Como é que uma farmácia, eu estou vendo aqui várias shampoos, fraldas, mas quando eu vou no teu sistema, tu não tem nenhum produto que está cadastrado como shampoo, como fralda. Está tudo com NCM de medicamento. Está tudo errado. Não, mas aí é porque meu contador ele não tem esse conhecimento. E aí a gente fez uma revisão. Mas isso foi lá atrás. Mas a gente ainda se depara com essa situação hoje. E isso influencia na rentabilidade, por exemplo, Isabela? Sim. Totalmente. Totalmente. Porque é como eu falei, né? Veja, se eu tenho aqui um produto, eu tenho o NCM, como o João Bessi falou, o SEST. O SEST ele foi criado em 2018. É o Código Especificador de Substituição Tributária. Só quem for produto que tenha substituição vai ter esse SEST. Mas esse SEST, ele influencia porque a gente vai ter NCM, o mesmo NCM,
com vários SEST e cada uma tem uma margem de agregação diferente e cada um tem uma alíquota diferente. Então, se eu vou e cadastro o meu produto com o NCM errado, ou então eu não faço, a gente encontra muito cadastro incompleto, que aí é isso que eu queria pedir para a Fernanda falar um pouco, só abrir um parênteses para ela falar sobre o que aconteceu numa feira, né? Porque a gente encontrou um cliente numa feira e ele chegou e questionou, disse, não, eu não preciso fazer revisão de cadastro, porque eu sou do Simples. Então, eu sou do Simples, é um cadastro único. Eu pago só aquele imposto, já tem a tabela. Mas não é, como a Isabela está dizendo, tem várias detalhes. Meu contador não precisa. E não é, falta de orientação, né? E isso aí... Porque mesmo sendo do Simples, precisa, acaba podendo usar até créditos. Porque crédito. E outra coisa, você pode estar gerando um passivo dentro da sua empresa. Um passivo ou está pagando a mais. O que eu escuto falar é que tem muita gente que acha que está no Simples e está compensando e não está. Não está. Não tá. Mas para a gente não fugir desse papo de cadastro, qual a experiência de vocês? Vocês acham que a revisão de cadastro do produto, ela deve ser de que período em que período? Eu costumo dizer que tem que ser Tem um feito prazo? pelo menos de 2 vezes no ano. 2 vezes? Pelo menos 2 vezes no ano. Sabe por quê? Porque é o seguinte, veja, você faz uma revisão hoje. Aí, o que é que a gente faz com os nossos clientes? Quem é nosso cliente? Todo cliente, todo produto que chega novo, a gente pede que entre em contato para dizer, esse SEST e EDCM, qual é a tributação? Aí a gente passa, ICMS, a tributação é essa, o CST é esse, PIS e COFINS é esse. Só que acontece muitas vezes, e a gente, tudo que eu estou falando aqui é por experiência, tá? Que já aconteceu. Certo. O sistema vai fazer uma atualização, e nessa atualização bagunça o cadastro do produto, por algum motivo. Acontece? Acontece. Então, já aconteceu da gente fazer revisão e com alguns meses depois que a gente vai verificar, por algum motivo, aquele produto que a gente tinha ajustado está com a tributação errada. E a mesma coisa é produtos novos, né? A pessoa que está lá, geralmente, quem está na farmácia não tem o conhecimento e vai cadastrar errado. Então, por isso que toda vez a gente sempre manda que entre em contato para ver esse cadastro de novos produtos. O que me chamou a atenção no passado, uma vez é bastante interessante, que a gente acaba que, por ser o mesmo produto, ele era para ter o mesmo NCM. E eu me assustei que eu tinha 3 ou 4, 5 marcas de repelente e 2 marcas tinham um NCM completamente diferente dos demais. Aquilo me chamou muita atenção e a tributação era diferente. É isso que eu ia dizer. E o que acontece é, o NCM mudando, do NCM é que vai partir, tipo, se tem ICMS, qual é o tipo de alíquota, se tem IPI, se eu pago IPI naquele produto, se aquele produto é um produto isento, o PIS e o COFINS, se aquele produto é um produto monofásico, se aquele produto é um produto que tem crédito presumido. Então, tudo está amarrado no NCM. Então, se eu faço um cadastro errado, consequentemente, como respondendo a tua pergunta, Tenório, o que é que vai acontecer? Vai mexer com o imposto, né? Na verdade, o custo... Vai mexer com o custo do total do produto, ele acaba ficando de forma equivocada, ou para mais ou para menos. Precificação. Aí você tem 2 problemas, como você falou. Das duas, ou eu vou estar tendo prejuízo, ou então eu vou ficar fora do mercado, porque aí o meu preço fica fora do que está sendo cobrado no mercado. Acaba vendendo um pouco mais caro do que a média. E ainda, como eu disse, né, gerando um passivo. Isso. Lá, que quando chega uma fiscalização, você nem sabe que é porque também respinga na emissão da nota fiscal, né? Se o outra cadastro coisa que estiver muito errado. farmacista acaba passando desapercebido, e eu também, já acontece isso com todos, né? A grande preocupação é que nós temos 2 alíquotas de ICMS no estado, né? Que todo mundo imagina que a gente só tem uma, né? Principalmente o dermocosmético. Ele tem alguns produtos, ele tem uma alíquota que vai até 25? 25. E esse exemplo, eu lembro sempre daquele exemplo, eu gosto sempre de dar, quando eu estou fazendo treinamento, aquele exemplo do soro, né? Sim. Porque a gente tem um soro, que você vê que foi classificado como cosmético, que tem um NCM de cosmético, que é o 3307, mas muda por conta do SEST. Então, você tem numa categoria do 33079000, você tem 3 SESTs diferentes, 2 são cosméticos com alíquota de 25 e um é considerado, que é o soro, está com alíquota de 20,5. E aí é justamente, se você não estiver atento a essa questão do SEST, você vai cadastrar errado. E ou vai pagar imposto a mais, ou então vai pagar imposto errado. Esse é um exemplo da Geon. A Geon tem um soro fisiológico, tem 2 marcas. Uma é classificada como cosmético,
com um NCM específico, como a senhora disse, e outro com medicamento. E você sabe que essa própria Secretaria da Fazenda Em alguns se momentos atrapalha com acaba isso. tendo uma interpretação. Isso. E aí, se você não tem o conhecimento, você paga errado. E aí isso também responde um pouco da pergunta que eu tenho certeza que perguntam muito a vocês, é como maximizar os lucros. E aí já a gente vê que é um ponto de partida super importante, porque como é que você maximiza os lucros se você não tem noção daquilo que você está pagando, ou daquilo que você está perdendo, na verdade? E assim, o que é que acontece? A gente fala o seguinte, a gente bate muito, já é um trabalho que a gente vem fazendo, que a gente bate muito em relação a planejamento tributário, né? Que aí o planejamento tributário são coisas simples, porque pode se exigir, mas eu sou do interior, isso aqui para mim não... Eu vi um dia desse, um cliente dizendo lá do interior, um cliente não, uma empresa que procurou a gente assim, tudo que passar por aí aqui na capital, quando vem chegar aqui no interior não tem mais nem graça. E essa, infelizmente, é a mentalidade de algumas empresas. A gente já está mudando muito isso, os empresários, tem muito empresário do interior que está preocupado com isso aí, que sabe da importância disso aí. Mas assim, planejamento tributário é uma coisa simples, é revisão do cadastro. Qual é o melhor regime tributário? O simples é o melhor, sim. Quando a senhora fala do regime tributário, para todo mundo entender, esse ele faz a opção pelo simples, pelo lucro presumido ou lucro real. Entendi. E é o que é que acontece? Existia uma falsa ideia de achar que lucro real é para empresa grande, né? Que empresa que tem um funcionário, que tem 2 funcionários, não é para estar no lucro real, ou que é lucro real, a empresa fica exposta à fiscalização. Só que a gente vem desmistificando, e eu digo sempre, o pessoal pergunta... Infelizmente, tem colegas que só atendem empresa do Simples. Porque elas não querem ter trabalho, porque eles acham que a exposição, a responsabilidade é muito maior. Então, ele prefere ter 300 clientes do Simples e ganhar em escala, né? Do que ele ter um cliente do lucro real que ele tem que ter um trabalho maior. E nem quer que seu cliente mude, né? E não quer, também tem isso. Infelizmente, ele não está pensando no cliente dele. Então, o que a senhora está dizendo é que a contabilidade hoje... quando ela, em relação ao simples, o lucro presumido e o lucro real é muito mais complexa. Não é que seja mais complexa, é porque é o seguinte, se você for pensar em empresa, eu digo muito assim, pessoal, conhecimento é poder. Quem tem o conhecimento tem o poder na mão. E isso eu estou falando em relação à empresa, por exemplo. Para você gerir uma sua empresa, se você fosse pensar como empresário, é porque, infelizmente, como o Fernando falou, a gente muito tempo ficou pensando que eu sou contadora, eu não sou empresário. E aí o cara diz, não, mas eu tenho uma farmacinha pequena, minha farmácia é pequena. Se você for pensar como empresário, para você gerir uma empresa, você tem que ter os dados na mão. Com certeza. Não é? Como é que eu vou saber para onde minha empresa está indo se eu não tenho os dados? Né? Se eu não sei qual é o meu custo, se eu não sei qual é a minha rentabilidade. Então, se você fosse pensar dessa forma, não tem essa coisa de simples, lucro real, lucro presumido. Eu tinha que fazer controle com tudo. Mas pensando na questão contábil, a questão contábil é porque é o seguinte, no Simples Nacional é mais simples em relação à exigência. Por exemplo, eu não preciso entregar SPED quando eu estou no Simples Nacional. Então, de uma certa forma, as empresas tentam burlar a questão de movimentação de itens. Eu só preciso fazer um livro caixa, que a maioria das contadoras não estão fazendo nem o livro caixa. Já no lucro presumido... Aí já começa a ter um controle maior, ou seja, eu já tenho que entregar SPED, então eu já tenho que me preocupar com essa questão de inventário, eu já tenho que fazer contabilidade, então eu já tenho que me preocupar com essa questão de documentação. Mas, quando a gente vai para a ponta do lápis, para vocês terem uma ideia, lá no escritório, lá na empresa, nós temos umas 5 empresas do Simples, de farmácia. O restante é lucro real. Ou seja, das 200, em média 200 empresas... Entre atacado e varejo, as que são farmácia, a gente deve ter... Agora vai aumentar, porque a gente teve alguns clientes que entraram agora entre junho e agosto, que estão no Simples, mas que a gente já está fazendo trabalho para tirar do Simples. Todos os estudos tributários que nós fazemos, o Simples Nacional não é vantajoso. Conta aquele que a gente fez, Isabela. Nós fizemos um em janeiro de 2023. A empresa nos procurou porque estava achando que estava pagando muito imposto. E é como o Fernando falou, ele achava que... mas eu tenho um contador há muito tempo e o contador já é um contador que era amigo da família, que já vinha de pai. Geralmente a farmácia vem do pai, né?
E eu venho insistindo com ele, mas ele disse que não, que daqui a pouco vai ultrapassar o faturamento, mas é melhor eu abro outra farmácia para poder diluir o faturamento, mas ainda é vantagem. Mas ele disse, eu estou desconfiada. Então, eu procurei saber com o pessoal do sistema, eles indicaram vocês para a gente fazer um estudo tributário. Então, vamos fazer o estudo tributário 2022 e para ver se é melhor. Era um grupo, né? Tinha matriz e filial e tinha uma que era parada, fizemos um estudo. Todas não eram vantagem de estar no Simples. Só que uma, que era um grupo de matriz e filial, em 2022 eles pagaram mais de R$300 mil de imposto a mais. Se eles tivessem... A mais? A mais. Porque eles estavam no Simples Nacional e não era para estar no Simples. Estava no regime errado, Então, né? a gente diz o seguinte, ó. Simples Nacional ainda pode ser que vale a pena se eu tiver um faturamento até 150 mil. Passou disso, já não é vantagem estar no Simples. Porque o Simples Nacional, Jambeci, para quem não sabe, ele é cumulativo. Então, eu começo com uma alíquota de 4%, mas aí ele vai subindo à medida que o meu faturamento vai aumentando. Se a gente for pensar no que é o lucro presumido, a alíquota de imposto federal, entre PIS, COFINS e imposto de renda e contribuição, é 5,63%. Então, o Simples Nacional tem empresa. Agora mesmo a gente fez um estudo e tirou imediatamente a empresa, porque a empresa estava tendo prejuízo. Ela estava pagando, a alíquota efetiva dela estava em 10,95%. Ela já tinha ultrapassado o sublimite do Simples, ou seja, ela já tinha ultrapassado 3.600.000. E o contador ainda continuava achando que a empresa tinha que ficar no Simples Nacional. Aí, como você falou, Tenório, são essas pequenas coisas. Veja, cadastro de produto, regime de tributação, eu pagando imposto a mais. Eu não estou falando nada. Tudo que a gente está falando aqui são ações lícitas. Não é nada para sonegação, nada. É tipo, eu digo muito, minha gente, vocês não precisam fazer nada errado. Se vocês organizarem sua empresa, fazer tudo certinho, mas tiver o cadastro correto, estudo tributário, melhor regime de tributação, gestão de estoque. A gente sabe que se o estoque não é acompanhado, é uma torneira que está lá. Porque tudo tem validade, né? Os vencimentos vão chegando. Inventário. A gente chega às vezes em farmácia, tem farmácia que nunca fez um inventário. Não acredito. Acredite. Que diz assim, não, o que eu faço é o seguinte, semanalmente eu pego uns 2 ou 3 produtos, a gente faz uma contagem aqui, pronto. E eu disse, essa empresa que agora há pouco tempo falou isso pra gente, eu disse, tá, beleza. Vocês sabiam que pelo estudo, um inventário tem que ser feito de 3 em 3 meses. Em uma farmácia. Você tem que fazer pelo menos uma vez no ano, se você não quer fazer em 3 em 3 meses. Por quê? Não é só pela questão de verificação de roubo, por exemplo. Mas, por exemplo, o imposto é pago todo na entrada. Se o imposto é pago todo na entrada e eu tenho perda, como é que eu vou recuperar esse imposto se eu não estiver fazendo inventário e emitindo nota? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Então, o que a senhora está dizendo que quando eu faço inventário, eu vejo algumas perdas ali, ou por validade, ou por extravio, ou qualquer coisa desse tipo. Gera uma nota, provavelmente o quê? De outras saídas. De perda, né? E a gente consegue utilizar ali aquelas perdas para recuperar o imposto que foi pago. Tributário? Isso, para recuperar o imposto que foi pago. Então, assim, a maioria das empresas não está se preocupando com a movimentação de estoque, então faz ajuste manual no sistema. Minha gente, tudo. Mas isso é porque não é má fé. É que não estão sendo orientados como deveriam ser e estão perdendo dinheiro. Então, a gente agora, com essa... Desde 2023 para cá, a gente participando de muitas feiras. E a gente conversa, a gente quer estar nessas feiras porque você está junto do seu cliente. E a gente conversa muito. E as coisas que a gente escuta do empresário, a maioria das vezes é porque não é má fé. É porque ele não sabe. Faz porque está fazendo errado, porque está mal orientado. Interessante. E desses 200 clientes, a grande maioria, a senhora acaba fazendo toda a parte tributária, fiscal, porque no caso da G1, a senhora é nossa mentora, né? Cuida até da nossa parte dos nossos impostos de renda, da pessoa física. Isso a senhora consegue dar uma consultoria? Porque em 2015, 2005, eu terminei, eu resolvi fazer o curso de Direito, já era uma coisa que eu queria fazer, porque justamente contabilidade e Direito está muito ligado por conta da questão da legislação, né? A gente mexe muito com legislação, então
Eu fiz o curso de contábeis, depois eu fiz o curso de direito, Fernanda fez contábeis, ela também fez pós-graduação, eu tenho muito essa veia da questão tributária, porque querendo ou não, você quando atende uma empresa, e aí a gente tem que entender o cliente, a gente faz a parte contábil, mas a Contabiliza, ela procura ser uma parceira, né? Ser uma parceira do nosso cliente. Então, a gente não está preocupado só com guias, com DAFs. Então, a gente faz a parte contábil, a gente faz a parte fiscal, a gente faz a parte DP, mas a gente vai para além disso. Porque, justamente, o cliente, muitas vezes, ele tem dores e nem ele sabe que tem, como vai resolver. Então, quando a gente não consegue resolver, e a gente já teve alguns episódios desses, muitas vezes a gente não consegue resolver porque a gente não tem, não é? É porque não tem know-how. Eu gosto muito assim. Tem especialista. Veja, por que você tem uma dor no seu ombro? Você pode ir para o clínico geral e ele vai passar um remédio, claro, mas com certeza é diferente se você for para um médico especialista em problema de ombro. Ainda tem isso, não pode ser qualquer ortopedista, tem que ser um que seja especialista. Então, se eu tenho um problema X, eu preciso de um advogado, eu digo muito isso às vezes, não, porque o meu advogado, eu disse, sim, mas vamos lá, qual é o problema? Não, é esse. Qual é o seu advogado? O seu advogado é especialista nisso? Não, ele atende tudo. Eu disse, então você já me respondeu. Se você quer ser bem atendido, procure uma pessoa que seja especialista nesse assunto. Então, assim, a gente procura, Jambeci, nós temos lá, como eu disse, lá hoje temos clientes de consultoria que fazemos a parte fiscal, ou então que damos só a consultoria efetivamente para acompanhar a legislação, para orientar. Temos os clientes que fazemos a parte contábil toda. Temos clientes que a gente chama clientes, esses são clientes recorrentes. E a gente tem os clientes esporádicos, né? Que precisa resolver alguma coisa, uma auditoria, fiscalização. Nós fazemos defesa de auto-infração, né? Porque a gente tem o conhecimento, como nós temos o conhecimento do segmento, então a gente faz a defesa. A gente já teve situações de o advogado, não, mas eu tenho o meu advogado, beleza, mas o meu advogado não tem o conhecimento. Então a gente monta a defesa toda, a gente prepara toda para ele botar no papel. Agora há pouco tempo aconteceu isso. Ele preferiu fazer com o advogado dele, mas o advogado dele não tinha experiência no segmento farma. Então, a gente fez todo o estudo, todo o levantamento de prova para poder e dizer como é que ele tinha que fazer, e ele só fez montar a peça dele. Então, a gente tem esse toda a parte técnica foi o Contabiliza que subsidiou. Foi. Interessante. Isso. Mas vamos lá, mudando um pouco toda essa trajetória do Contabiliza Farma, todo esse podcast. Eu não sei se você ouviu, mas ele estava ali caminhando pelos corredores e uma abelhinha veio falar algumas coisinhas para mim no meu ouvido. Não sei se você escutou. Escutei. Que novidade é essa que o Contabiliza está trazendo aí, usando, parece que é uma imersão. Isso. Vamos puxa um pouquinho disso aí. Puxa um pouquinho. Eu quero que o nosso público ouça mais sobre isso. Bem, sabendo aí dessa pegada que vocês têm de capacitação dos nossos clientes, nós ficamos sabendo que vocês estão com um evento. Já é o segundo ano desse evento. E aí, é bem dentro desse contexto que vocês trouxeram pra gente, de capacitar os farmacistas, de forma geral, para que eles entendam o que é que eles precisam melhorar, e aí vocês conseguem trazer para eles um conteúdo de altíssima qualidade. E aí eu vou pedir para vocês, falem pra gente um pouco desse evento. Eu queria que a Fernanda falasse, antes da gente falar de uma forma global, como é que surgiu assim, a imersão. Eu gosto de falar sobre... Então o nome do evento é? Imersão Contabiliza Farma. Show. Muito legal. Era um sonho antigo que a gente já tinha, só que a gente achava que aqui a mesma coisa do começo. Não, a gente é pequena, como é que a gente vai conseguir fazer um evento dessa, né? E em 2019 não, 2021. 2021 a gente foi para um evento em São Paulo e lá a gente abriu a cabeça da gente e a gente disse, não, aquele sonho que a gente tem, a gente vai colocar em prática. E dali a gente já voltou direto para traçar tudo e desenhar como seria o evento, que esse evento, o sonho nosso era o quê? Só ser para conhecimento, como o Tenório falou, conhecimento, reciclagem e tudo só voltado realmente para o setor farma. A gente procurou até a ajuda do Sebrae e lá o Sebrae queria que levassem palestrantes
generalista. Mas a gente disse, não é o nosso sonho. Nosso sonho é levar pessoas realmente capacitadas que atendam e que entendam as dores do ramo farmacêutico. Que interessante. E aí, quando a gente, como a Fernanda falou, é bom falar isso, em 2021 a gente traçou, fomos lá no local onde nós queríamos, e aí saímos de lá com tudo na papel, os valores, fomos no Sebrae, levamos a primeira porta na cara, e aí foi quando a gente pensou o seguinte, foi deixando, né? Foi deixando, e aí a gente pensou, a gente precisa ter um parceiro, porque o que é que a gente entende? Nós temos o conhecimento, mas a gente precisa de um parceiro que tenha o cliente, que é quem está lá. E eu tenho certeza que, assim, eu digo muito isso, minha gente, a gente está vivendo uma era, como eu digo, essa era é a era do conhecimento, principalmente com essa questão agora da reforma tributária. Mais do que nunca, as empresas precisam acordar. E aí a gente pensou o seguinte, as empresas que atendem o segmento farma, seja a indústria, seja o atacado, os prestadores de serviço, têm que estar preocupados em gerar valor para o seu cliente. Ou seja, eu não tenho que me preocupar só em vender, eu tenho que me preocupar com o meu cliente. Foi quando a gente foi lá na G1 Distribuidora e conversou com você, né? Eu me lembro que a gente conversou com você e de pronto você nem pestanejou, você não sabia nem como é que ia ser, né? Na verdade, a gente não trouxe nada de planejamento, a gente trouxe a ideia, o que é que a gente pensava e você de pronto já achou muito, muito boa, que era válida. Porque eu imagino, eu vejo muito que a G1 Distribuidora, assim como a Contabiliza Farma, tem uma preocupação, e cada vez mais você vem entendendo isso, uma preocupação com o cliente. Porque eu preciso que o meu cliente esteja bem, né? Então, quando eu falo esteja bem com a saúde financeira. E para ter saúde financeira, é preciso que ele tenha conhecimento. E aí a G1 acenou com a bandeira e disse, não, eu quero estar com vocês nesse projeto. Até então, nós tínhamos a G1 como parceiro, e aí fomos deixando, porque levamos a primeira porta na cara lá do Sebrae. Em 2022, finalzinho de 2022, fomos para outro evento, aliás, começo de 2023, fomos para outro evento. E quando voltamos de lá, voltamos decididas. A gente assistiu eu me lembro que a gente assistiu uma palestra lá, até com uma palestrante que teve com a gente no ano passado, que era a Daniela Augusta. E a gente saiu de lá e disse, a gente vai fazer esse evento de todo jeito. Nem que a gente pegue e a gente vai arrumar dinheiro, a gente vai fazer, vai tirar, mas a gente precisa, porque isso aí, o que a gente tem é uma coisa que é muito válida. E assim, o desejo, Tenório e Jambeci, de ajudar o cliente é muito maior do que o propósito maior da imersão, é muito maior do que qualquer dificuldade. A verdade é essa, não é fácil. Fazer um evento desse tamanho não é fácil. Aí voltamos. Inclusive, quando a gente tinha pensado a princípio, a imersão era em setembro. Só que como nós fomos lá, pegamos, reservando e não aparecemos mais, perdemos a data de setembro, foi Deus, né? Acho que Deus sabe, traça tudo no momento certo. E aí, o ano passado foi o primeiro ano. Foi do dia 25 de agosto, aconteceu a imersão Contabiliza Farma. O evento é um evento independente, eu digo independente porque ele não está ligado a nenhuma rede, né? Nós temos um apoio assim, restrito da G1 Distribuidora, que, como eu disse, mesmo sem saber se seria um sucesso, se ia dar certo, se de repente ele conhecia a Contabiliza Farma como parceiro da contabilidade dele. Mas assim, até a gente mesmo, a gente nunca tinha montado um evento, poderia ter sido um fiasco. E o nome da G1 estaria no meio. Mas ele confiou na seriedade do evento, né? Então, é muito grata a G1 Distribuidora, eu quero dizer isso aqui. E é onde eu chego digo isso, porque foi uma das primeiras empresas que acreditaram. Porque é muito fácil você dizer, eu apoio você depois que está dando tudo certo, né? Então, a G1 Distribuidora acreditou no evento. Aquele ano a gente foi atrás, bateu na porta de um, bateu na porta de outro, conseguiu que algumas empresas, a Bradilan pediu para conseguirmos que o pessoal da Bradilan viesse conhecer o evento como convidado. Tivemos apoio de algumas empresas de mídia para poder fazer a mídia do evento, mas graças a Deus, assim, a gente diz muito isso, né? Que quando o propósito é verdadeiro, quando você é do bem, você atrai pessoas do bem. E diga para nós, eu acredito que deve ter sido uma grande dificuldade montar o time de palestrantes, né? A gente sabe
do nosso público local e também sabe da oferta de palestrantes local na área. Conta para nós, como é que a senhora conseguiu trazer? Fala um pouco... Deixa para falar a novidade de 2024 daqui a pouco. Fala de 2023. Como é que a senhora montou esse time? Que foi todos comentaram que foi um time de sucesso. Não, o que Fernanda falou, veja só. Quando a gente foi no Sebrae, o Sebrae disse assim, beleza, eu apoio. Mas primeiro, vai ter que ser no meu espaço. Sebrae. A gente já disse, não quero. Nós queremos no local que é símbolo do evento, que é num centro de eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde, que hoje é uma das melhores faculdades de Pernambuco e dirá do Nordeste. Então, nós queremos lá, porque isso é muito... Que é a famosa FPS, né? Que é a FPS, que é muito falar que é a melhor faculdade de medicina da nossa região. Isso. Então, queremos lá. Outra coisa, não queremos palestrante generalista. O que quer dizer isso, Jambessi? Veja, se eu faço um evento voltado para o segmento farmacêutico, eu quero pessoas que entendam do segmento. Se eu sou uma empresa que é especialista no segmento farmacêutico, por que a gente vai trazer um cara que vai falar, por exemplo, eu dou muito esse exemplo, falar sobre gestão de estoques. Ah, mas fulano, ele é especialista no varejo. Tá, mas ele é especialista no varejo farma? Não, ele é especialista, ele tem varejo de confecções, varejo de sapato. Não é a mesma coisa. Sem dúvida. São coisas diferentes. Sem dúvida. Então, a gente queria que tivesse pessoas do segmento que tivesse falando sobre um assunto e a pessoa que estivesse lá no auditório ouvindo dissesse, poxa, esse cara tá falando para mim, ele sabe o que é que eu tô falando. Aí, mas vamos lá, eu Contabiliza Farma, até então, era conhecida aqui no segmento, aqui em Pernambuco, né, porque a gente é especialista, mas a gente não tinha esse conhecimento lá fora, porque hoje, Jambessi, os palestrantes, todos eles são do eixo Rio-São Paulo. Porque aqui, pelo menos aqui nessa região, a gente não tem palestrantes especialistas nesse segmento, especificamente desse segmento. Tem até que tem no Nordeste, mas a gente, a princípio, depois que você começa a trabalhar, tudo, aí você começa a conhecer pessoas e assim, para escolher palestrante é até difícil, porque tem tanta gente assim boa que a gente quer, se pudesse trazer todo mundo. Então a gente tem que estar dizendo, não, vai esse. Então, ano passado, a gente foi muito o seguinte, ó. Primeira pessoa foi Daniela Augusta, porque foi quem a gente veio lá, a palestra, e aí outro que a gente pensou, nós estivemos lá na Conexão Farma, quando a gente começou a pensar, vamos trazer o cadre do Instituto Bula, porque a gente já conhecia o Instituto... Muito conhecido no nosso segmento. A gente já conhecia o Instituto Bula, vamos falar com o cadre. E aí estivemos lá, conhecemos ele pessoalmente, Giovanni Coelho também, porque eu já conhecia de treinamentos, aí também a gente... conheceu. É um excelente tributista. E os outros, o que foi que aconteceu? Quando você vai conhecendo, e aí a gente teve a grata surpresa, né? Porque a gente, até então... Aí eu veja só, quando a gente voltou de São Paulo, era fevereiro de 2023. O evento era agosto de 2023. Pouquíssimo tempo para montar tudo, para organizar tudo. Quem nunca tinha feito nenhum evento... E até onde eu sei, a senhora assistiu a maioria das palestras lá em São Paulo. Viajou várias vezes a São Paulo para montar esse time de palestrante. Foi isso mesmo? Isso, e eu comecei a virar. A gente virava... Eu e Fernanda era caçadora do Instagram das pessoas. Quando via fulaninho, procurava lá, vamos lá atrás. E aí, tivemos a grata surpresa de conhecer Lígia Favoreto, que é uma jornalista do segmento farmacêutico. Que é, como eu disse, a gente, quando é do bem, atrai pessoas do bem. Na verdade, quando eu procurei uma jornalista do segmento farmacêutico, não era ela. Essa pessoa já atendia um outro escritório e disse, Isabela, por questões éticas, eu não posso atender vocês. Mas eu vou indicar outra pessoa que é tão boa quanto eu. E foi quando a gente conheceu Lígia. A Lígia também, se eu não me engano, a senhora comentou conosco que ela é... Ela é editora-chefe da Bradilan. Da Bradilan, para quem não sabe, a Bradilan é a nossa associação de distribuidores. Isso. Ela é editora-chefe, ela trabalhou 19 anos no Guia da Farmácia, ela era editora-chefe do Guia da Farmácia. Então, também ela é especialista no canal Farma. Então, aí é justamente, a gente queria um jornalista que fosse especialista no segmento Farma. Porque, por exemplo, eu poderia pegar uma pessoa do marketing nosso, que nós temos, que é muito bom, mas por mais que eu dissesse assim, olha, fulano, vamos falar sobre farmácia popular. Ele ia ter que pesquisar, ele ia ter que buscar, mas ele não ia ter know-how para falar sobre aquele assunto. É diferente quando eu tenho uma pessoa que vivencia aquilo diariamente. Então, Lígia veio somar. Então, foi assim um divisor de águas. Por quê? Porque Lígia tinha os contatos dela,
Ela fez sugestões. Isabela, Fernanda, vamos chamar essa pessoa, vamos botar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Ela realmente também abraçou Ela a causa, também né? abraçou a causa, Então, conseguimos as pessoas, né? O evento foi um sucesso. Assim, o evento, no ano passado, a gente colocou 413 pessoas. O auditório lá Lá é para 600 pessoas. 600 pessoas no auditório da FPS. Colocamos 403, porque ainda existe uma quebra de cultura também. A gente ainda tem, com tudo que a gente está falando aqui, ainda tem a dificuldade do dono de farmácia, que ele não tem a cultura de se reciclar. É verdade. Agora, o que eu percebi quando nós fizemos uma análise dos inscritos, é importante a senhora salientar isso aqui para nós, que vieram muitos do interior, né? Tivemos aí grandes parceiros, 90% da região de Garanhuns, não sei se a senhora lembra. Do nosso público, o ano passado, não foi, Fernanda? Foi do interior. Então, você vê que o interior, ele clama, ele valoriza efetivamente esse evento. A gente teve clientes, tem cliente nosso, a gente tem cliente, por exemplo, lá em Cabrobó, que passaram 8 horas viajando de ônibus, a equipe veio, saiu de lá de noite, chegou aqui de manhã, passou o dia no evento e à noite ele foi deixar no aeroporto, na rodoviária para viajar, para chegar no outro dia. E o pessoal, assim, sedento por aprender, por estar lá, entendeu? Então, E tiveram também diversos casos que o farmacista veio, trouxe o seu gerente, trouxe outros colaboradores e trouxe até o seu contador, né? Teve casos. A gente tem casos, por exemplo, de colegas. Temos colegas, por exemplo, uns colegas contadores que são lá de São Caetano, que elas vieram ano passado e esse ano elas já garantiram o ingresso delas porque elas atendem farmácia e entendem que precisa também estar conectada com as informações do segmento, né? Então, nós tivemos no ano passado 413 pessoas. Nosso NPS, no caso, a pesquisa de satisfação, foi 9,5. Então, assim, a gente ficou muito feliz, porque para o primeiro evento, e a gente dizia sempre o seguinte... O primeiro evento, a senhora comentou conosco, teve o apoio da Bradilan. O ano passado a gente não teve o apoio, né? Só teve a divulgação. Eles vieram divulgar por conta de Lígia, né? Por causa da editora-chefe, eles vieram conhecer o evento. E aí, eu me lembro que lá, quando eles conheceram, eles participaram do curso pela manhã, porque ano passado foi um formato de curso de manhã e à tarde palestras. O Vinícius conversou comigo e o Fernando e disse, olha, o Vinícius ele é diretor executivo da Bradilan, e o Ivan, que também é diretor. Ivan Coimbra. Né? Ivan Coimbra. E eles disseram, olha, vocês estão de parabéns, porque vocês conseguiram cumprir com o propósito do evento, que é, efetivamente, fazer com que as pessoas estejam dentro do auditório assistindo às palestras. O evento ele tem uma feira de negócios, porque a gente leva empresas que têm soluções para o segmento. A G1 Distribuidora leva lá ofertas, condições comerciais para os clientes que estão lá. Mas o intuito, o propósito principal do evento é levar conhecimento, é gerar valor. É um evento para você sair transformado, como a gente ouviu depoimentos, né? Acho que a Fernanda tem até depoimentos de pessoas que... de chegar e dizer assim, agora eu sei porque eu estava quebrando minha farmácia. Vou sair daqui e minha cabeça está fervendo. Porque eu sei que eu tenho que tomar várias ações, porque eu já sei todos os pontos que eu estou fazendo minha vários farmácia. Depoimentos, né? Então, assim, a gente... É um evento, então eles, vocês conseguiram... A gente nunca viu isso. A gente chegar num evento e você vê, muitas vezes a feira de negócios, as pessoas estão todas lá dentro, realmente assistindo às palestras. Então, assim, isso é muito gratificante. E aí sobe a régua, né? Com certeza. Sobe a régua a responsabilidade aumenta. Responsabilidade para a próxima. E o que temos para 2024? Acho que é o ponto crucial. 2024 a gente demorou mais a fechar o quadro de palestrantes, porque, como eu disse, sobe a régua, aí você começa a ficar mais criterioso. Assim, na pesquisa de satisfação da gente, tiveram 2 palestrantes que se destacaram, que foram, o pessoal disse, a gente quer que fulano esteja ali. Então, por exemplo, esse ano... Vamos lá, qual é a data? Dia 22 de agosto, no Centro de Eventos da FPS. Esse ano tem um formato diferente. E começa que horas? 8 horas. Esse ano tem um formato diferente. O ano passado era um curso pela manhã, e foi um curso de precificação com o Giovanni, e a imersão foi à tarde. Começou às 13 e foi até às 22. Esse ano nós fizemos um formato diferente. Não vai haver o curso, então vai ser de 8
às 22h, e temos um intervalo do almoço, porque esse ano também é outra novidade. Nós colocamos também ingressos com almoço, porque muita gente achava que ficava ruim para se deslocar, para sair, então colocamos ingressos com almoço, só que esses ingressos são limitados, né? Então, para vocês terem uma ideia, o evento, o espaço dá para ter uma capacidade de 600 pessoas. Porém, nós só temos ingressos, só temos 400 ingressos. Nós colocamos à venda 400 ingressos, mas já estão esgotando. Então, esse ano começa às 8h e vai até às 22h. E esse ano tem algumas novidades. Por exemplo, nós temos 7 palestras que vão ser distribuídas ao longo do dia. Então, por exemplo, o ano passado nós tivemos o Cadre, do Instituto Bula, e a Daniela, que falou sobre a experiência do cliente. Foram as palestras que as pessoas mais gostaram e que pediram para estar esse ano novamente, né? Então, esse ano, a gente pensou, vamos pensar quais são as dores. Sempre pensando, o que é que o meu cliente, qual é a dor que o meu cliente tem? O que é que eu posso ajudar ele? Então, nós trouxemos uma pessoa de peso, que é a Silvia Osso. Ela é ex-Droga Raia e Drogazil, trabalhou muito tempo em treinamento nessa área. Foi muito tempo da MS, da Academia NC, então tem um know-how grande nessa parte de gestão de estoque e perdas. Nós trouxemos o Jauri Siqueira, que ele é da Interplace, né, e da Clínica RX, que é uma empresa que trabalha nessa parte de serviços de saúde. Como você pode monetarizar questão de serviço de saúde na sua farmácia? Quem não tem ainda, como é que pode fazer? Como é que pode implementar isso? Tudo voltado àquela parte de aplicação de digitáveis. Isso, tudo isso. Verificação de glicemia, Isso. os testes rápidos que a Anvisa está tudo normatizando agora para o Canal Farma. Isso. Ele vai palestrar tudo sobre isso. Isso. O Marcelo Christian, ele tem uma empresa, ele tem uma pegada parecida com a do Bula, porque ele também tem uma empresa que trabalha há muito tempo já. Ele, inclusive, é palestrante da Abrafarma oficial. A Bradilan, quando teve esse ano a Conexão Farma, teve um curso. Ele cuida dessa parte de layoutização, processos de layoutização na farmácia, para você poder rentabilizar e melhorar a sua venda. A Daniela Augusto, como eu já falei, de experiência do cliente. E esse ano temos a novidade também, né, para fechar com chave de ouro nas nossas palestrantes, o Edson Tamassa, que é o presidente da Febrafar e o presidente da Farmarcas. É hoje uma das pessoas, né, que tem maior conhecimento dentro do mercado, né? Uma pessoa bem influente dentro do mercado, que abraçou, né? Assim, achou o projeto maravilhoso e abraçou a causa. Então, eu vou falar sobre o crescimento sustentável, porque é o seguinte, a gente vai trabalhar nessa palestra, o ano passado eu já falava sobre planejamento tributário, mas esse ano eu vou falar sobre o crescimento sustentável com planejamento tributário, já fazendo um link com a reforma tributária, que já está aí, que as empresas já precisam se organizar e já pensar em como é que podem melhorar os seus processos, se organizar para poder, porque está por vir. Se não baixasse isso, que já estaria, já é de qualidade, já é um time de peso. Nós vamos ter também, nós pensamos também em modelos que a gente vem vendo, né, do que vem acontecendo, num painel. Nós vamos ter um painel, né, falando sobre o futuro do segmento farma. E aí, nesse painel, nós vamos trazer uma pessoa da Bradilan, que é o Vinícius, vamos trazer uma pessoa da Febrafar, que é o Valdomiro, o Martin Henkel, que é uma empresa que trabalha com essa questão de produtos do público mais 60. Nós vamos ter o Regis Rogério, que é uma pessoa que é dono da Metal Pharma, que é uma das maiores empresas que trabalha essa parte de imobiliário de farmácia, para falar sobre essa parte de digitalização. E vamos ter também, eu falei Martin Henkel, falei Vinícius, Valdomiro, e tem também o Eduardo, que é da E-Farma, que é do portal PBM, que hoje também é uma coisa bem importante, a parte de digitalização e inovação nas farmácias. Então, esse painel também é um painel com perguntas e respostas que vai ser conduzido pela nossa mestre de cerimônia, que também vai apresentar todo o evento. Então, assim, é um evento, Jambeci Tenório, para que o dono da farmácia, eu costumo dizer o seguinte, e aí quando a gente está nessa fase agora de venda de ingresso, e a gente ouve muito isso, tanto eu como Fernanda, como comercial nosso, é o seguinte, mas aí só precisa eu que sou o dono da farmácia. Não. É um evento que o dono da farmácia ele tem que ir,
ele tem que levar o gerente dele, ele tem que levar o comprador dele, ele tem que levar as pessoas que estão ao lado dele. Deve convidar os farmacêuticos também. Porque é um evento que você vai para lá e você tem que se desligar e aí você vai aproveitar para... Eu costumo dizer, olha, tem conhecimento, insights valiosos, porque quando você vai para uma palestra, você às vezes tem uma palestra de 1 hora, mas um insight salva um problema que você estava tendo lá e você não sabia como resolver, mas o cara lá falou. Tem o networking, porque você vai estar convivendo com outros empresários do segmento, vai estar convivendo naquele momento lá, os palestrantes, eles ficam lá interagindo com os participantes do evento. Tem os fornecedores também com condições comerciais. Então, assim, é um evento realmente transformador e está imperdível esse ano. Não, e se for ver em relação ao ano passado, não sei se todos vão lembrar, teve a parte regulatória, teve parte de sistema, de ERP, Isso. tinha lá 2 empresas. Isso. E esse ano, conta para nós, quais são as novidades que nós vamos ter ali? Também porque, pelo que eu vi, tem o pessoal de layoutização de farmácia, acho que vai estar o pessoal da Metal Pharma. Fala um pouco dessa... Porque todo esse planejamento que pode surgir ali, o cara vai levar isso para a vida toda. Então, ele pode ali tirar todas as suas dúvidas em relação ao seu... Será que o meu sistema está me atendendo? Né? Será que a minha parte regulatória... Pô, tenho uma dúvida aqui, será que minha Anvisa está... Quero fazer minha atualização de endereço da Anvisa. Fala um pouco para nós. Esse ano a gente pensou o seguinte, além dos estandes que tem da G1 Distribuidora, que está lá sempre levando condições comerciais, melhores preços, temos as 2 empresas que tiveram lá com o ano passado, porque a grande maioria dos estandes que tiveram conosco esse ano disseram, não, nós queremos estar novamente. Então, são empresas de sistema. Esse ano nós temos uma novidade de uma empresa que vai vir, que tem um BI, que ele é integrado com os sistemas para poder montar os relatórios que a empresa precisa, para estoque, para financeiro, para comercial, para logística. Então, eles vêm, a gente conheceu eles lá em São Paulo, um evento, e quando a gente apresentou, eles, assim, gostaram e disseram, não, a gente quer estar lá. Eles não vão estar nem com o stand, mas eles vêm com a cota de patrocínio, e vão estar com a gente. Então, a gente vai ter a TSEG, que é uma empresa de segurança do trabalho. Vamos ter também a Metal Pharma, que é uma empresa que é especialista. Essa de segurança do trabalho, inclusive, também que vê projeto de incêndio, tudo certinho. Ela dá... Toda essa parte de regulatório. E nós vamos ter também a Metal Pharma, que é uma empresa especialista em layoutização de mobiliário de farmácia, é uma das maiores. E nós estivemos lá também em São Paulo, lá em Americana, conhecendo a fábrica. Eles nos convidaram, nós estivemos lá conhecendo a fábrica deles, né? Vamos ter também, esse ano, a novidade, o pessoal do Sebrae vai estar conosco, com o stand. E temos outras empresas também. A Contabiliza Pharma, esse ano, a gente estendeu o número de stands, porque nós vamos ter o stand da Contabiliza Pharma, trazendo toda essa parte tributária, de orientação, de estudo tributário, planejamento, revisão. Nós vamos ter outro stand de recuperação de crédito, que aí nós temos uma parceria com uma empresa de São Paulo, que hoje é a maior empresa em recuperação de crédito, vai estar conosco. E vamos ter também o atendimento também com um balcão, com a parte de regulatório. Temos uma pessoa que é a nossa farmacêutica, hoje é a nossa parceira, que é da Consulvis, ela é especialista, ela veio de uma grande rede, ela tem conhecimento no segmento farma, então ela vai estar conosco lá com essa parte de regulatório, né? Você também pode dar uma atenção também no certificado digital, para quem tiver dúvida. Lá também, vai ter, nesse balcão vai ter o certificado digital, inclusive vamos levar condições comerciais assim, com preços bem atrativos, marcas e patentes e essa parte de regulatório, uma empresa também de seguros, que também vai trazer também a parte de seguros, tanto, não só seguro para os funcionários, mas seguro também empresarial, de veículo, então assim, e a gente ainda está negociando ainda alguns participantes também de expositores ainda. Entendi. Eu acho que vem muita novidade por aí, né? Vem, é o que a gente quer. Como eu disse, a gente está sendo bem exigente, está demorando mais a fechar. Os palestrantes demorou mais, porque começar a subir a régua, né? E aí a qualidade tem que ser melhor ainda do que foi ano passado, né? Exatamente. Na verdade, é uma grata surpresa, né? Até quando a gente viu a confirmação de todos esse time de palestrantes, né? Todos eles com um nome muito de peso no canal Pharma, no nosso segmento, e com nome de peso e com conhecimento
em toda a área e muito forte. A gente, toda vez que a gente vai a São Paulo e vai assistir uma palestra, vai em algum evento, eles estão sempre presentes. E eu achei interessante uma coisa, Jambessi, a gente fez agora umas lives com os palestrantes para poder reforçar o que eles vão falar, sobre o que é que eles... E Lígia perguntou ao Edson sobre o que é que ele achava, porque assim, a gente está dizendo o seguinte, o que é que a gente fala? A Imersão Contabiliza Pharma, ela é o único evento no Nordeste nesse formato. Não existe nenhum evento desse nesse formato. A gente tem formato de feiras de negócio, com palestras, mas o foco principal é a feira de negócio. Mas nesse formato, ele é o único no Nordeste. E aí ela foi perguntar a ele o que é que ele achava, né, de ter um evento desse nível no Nordeste, que fora do eixo Rio-São Paulo e tal, que achava que precisava. E ele disse, olha, Lígia, eu vou dizer uma coisa a você. Esse não é só no Nordeste, é no Brasil. Eventos como esse deveriam acontecer em todo o Brasil. A gente está falando aqui que tem no eixo Rio-São Paulo, mas não tem nesse formato também. Nesse formato, do jeito que a Contabiliza Pharma está trazendo, não tem. Então, assim, tem que parabenizar a Contabiliza Pharma, porque nesse formato, você trazer o empresário para ele refletir sobre o seu negócio, para ele se reciclar, para ele transformar, isso é único, não existe no Brasil, nesse formato. Então, assim, eu acho que... E aí a gente precisa trazer o empresário, Jambessi, para ver o seguinte, eu digo muito assim, ó, pessoal, você está aqui, a gente que está aqui no Nordeste, para a gente sair para fazer um curso, para uma palestra dessa, para ver essas pessoas, a gente tem que ir para lá. Pra lá. Aí você disse, teve a Conexão Pharma. A Conexão Pharma foram 3 dias, foi maravilhoso, gratuito, 3 dias de palestra o dia todo, mas você tem que sair daqui, aí você tem a passagem, você tem a hospedagem, tem a locomoção, tem os gastos da viagem. Você não consegue, por exemplo, Tem um deslocamento lá que é se o muito dono de caro. farmácia quiser ir, tipo, eu quero ir levar uma pessoa, fica pesado para ele não consegue. Então, você tem tudo aqui próximo. É tudo aqui próximo. Não é? Excelente. E o que a gente pode esperar aí? Acho que lota, né? Acho que vem aí... A gente está trabalhando para lotar. Nós queremos, esse ano, colocar as 600 pessoas, porque, como eu disse, a gente precisa... É um trabalho de formiguinha. As pessoas precisam entender que não é custo, é investimento. Sem dúvida. Você investir em conhecimento, independente de qualquer área. O profissional investir em conhecimento, mas o empresário, ele precisa investir em conhecimento. E precisa investir em conhecimento nele e na sua equipe. Porque não adianta, por exemplo, o dono de farmácia, ele vai para um evento, ele vai sair de lá. Muitas vezes ele sai com aquela ânsia de mudança, de querer mudar, de trazer, de tal. Só que ele não consegue transformar a equipe dele que está lá. Ele não consegue passar. E muitas vezes ele diz, a pessoa não, a gente vai, investe, faz um custo, quando chega aqui o pessoal não faz as coisas, não... A gente traça um planejamento, não faz... Mas, assim, eles não vivenciaram o que você vivenciou. Então, é importante que a equipe também esteja... Não, com certeza. O que eu posso dizer para os nossos parceiros e amigos? É uma oportunidade única. Eu que estou no segmento já há alguns anos da vida, estou ficando velho, né? Mas a gente percebe que são poucas oportunidades de um evento com essa magnitude, com esse know-how que vem com todos esses palestrantes. Então, a gente acredita muito no desenvolvimento pessoal dos nossos parceiros e, para isso, a gente tem que trazer sempre aquela palavrinha, a gente tem que ser disruptivo, para que venham com novas ideias, novos conhecimentos, que nós temos que trabalhar muito nessa formação intelectual do time do Canal Pharma, para que essas farmácias acabam prosperando, se desenvolvendo. E eu acho que isso cabe a todos nós, né? Esses dias eu estava com o pessoal da indústria e falo que isso é um dever que a indústria deve investir, o atacado, as distribuidoras devemos ajudar a investir para que fortaleça principalmente os empresários locais, né? A gente vê essa necessidade de ajudar os parceiros locais, principalmente do interior. A gente vê muita dificuldade do conhecimento chegar até o interior. Acho que é até por isso que a gente vê um número de inscritos muito grande do nosso interior aqui de Pernambuco e também de outros estados, né? Tivemos inscritos no ano passado de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte. E a cada ano vai se desenvolvendo. Eu acredito que
vai ser muito interessante em relação ao 2023, porque muda muito o formato de palestrante, né? O ano passado teve o curso pela manhã. Eu acho que a senhora foi muito agraciada no local, né? Todos sabem que a FPS fica muito próxima ali em frente ao aeroporto, tem um estacionamento, tem uma estrutura magnífica ali, então fica fácil o deslocamento de todos até ali. Então, Quando a gente, eu e Fernanda, a gente procurou ver, a gente... Porque assim, também Recife, infelizmente, tem uma dificuldade em relação a espaço, né? A verdade sem é dúvida, essa, sem né? dúvida. Mas aí a gente não conhecia o centro de evento, né? E estivemos lá, um evento, acho que foi em outubro de 2022. E aí a gente disse, não, vai ser aqui. Porque também, engraçado, que quando a gente pensou lá, a gente nem pensou nessa questão de você estar... Mas tudo vai se encaixando. Você está dentro da Faculdade Pernambucana de Saúde, né? E como você falou, a melhor faculdade de medicina. Então, assim, as pessoas, eu posso garantir, a gente está trabalhando muito para que as pessoas saiam de lá impactadas. E aí a gente sempre diz o seguinte, que seja a melhor experiência. Experiência de tudo, de tudo, de tudo. Então, assim, de estar naquele evento, de estar pertencente, de conhecimento, de inovação, de transformação. Eu tenho certeza que as pessoas saem de lá vão sair diferente de como entraram. Claro, e por ser um evento regional, com todo esse time de palestrantes, pô, no final eles tiram dúvidas, você está muito próximo, é o que a senhora falou, aquele fato da senhora até procurar o palestrante no final, que ele tirar uma dúvida, voltado principalmente para o seu segmento, as suas dores. A gente, quando pensou nisso, a gente sempre veio, e Fernanda sempre participa de eventos, sempre tem aquela coisa de, não, se você quiser estar com um palestrante, você tem que ir para a área VIP. Aí você tem que pagar X para poder estar na área VIP. E a Imersão Contabiliza Pharma, o intuito não é esse. Eu preciso cobrar ingresso, sim, porque é um evento, como eu falei, um evento independente. E é um custo muito alto. É um custo alto, porque a gente prima pela qualidade, a gente não abre mão de qualidade. Né? As pessoas que estiveram lá, que estão ouvindo a gente, vão saber que realmente o que a gente está falando, talvez quem não foi ainda não sabe. Mas as pessoas que estiveram lá viram que realmente a gente primou e prima pela qualidade. Então, consequentemente, é um custo alto, né? Você trazer pessoas desse nível é um custo alto. Porém, então a gente tem que cobrar um ingresso, mas em nenhum momento a gente pensou em criar uma barreira. Então, como você falou, quando eu estou num evento como esse, eu, de repente, posso conversar com um cara que eu vejo na internet, que eu sigo na internet, que eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele e agora eu vou estar aqui com ele, ele está lá circulando na feira de negócios. E eu tenho a oportunidade de fazer uma pergunta para ele e de conversar com ele. Né? E fora que nos intervalos, eles estão circulando. Como o Fernando falou, a questão do almoço. E fora E o almoço também, que vai ser um momento de network. Com certeza. Tá E esse todo network, mundo o ano ali, passado mesmo, estava o presidente do sindicato que não... das farmácias de Pernambuco, estava muita gente do mercado, do segmento, e a gente via as pessoas se comunicando e trocando todo aquele bate-papo. Os próprios palestrantes. Isso vai gerando valor para cada um que está ali presente, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, realmente é um evento que, como eu disse, para além do conhecimento e da transformação, o network. Dúvida. Eu acho que o que vocês da Contabiliza Pharma, a dona Isabela, a dona Fernanda, estão trazendo para o nosso segmento, eu acho que é uma decisão brilhante, foi uma iniciativa que o mercado esperava há muito tempo, né? E isso está trazendo de forma mesmo, agora na nossa segunda edição aí de vocês, está trazendo com muito brilhantismo com o time de palestrantes. Eu acho que só vem a agregar, né? E eu digo mais, a gente não vai parar por aí. Ainda vem mais coisas, porque assim, a gente entende que... E eu acho que é como se fosse é um propósito. Claro que nós somos uma empresa com fins lucrativos, mas o propósito maior é eu poder dar a mão ao dono de farmácia. É muito gratificante e a gente diz isso muito e até emociona. Pessoas chegar para você e falar sobre um sonho de montar uma empresa. Como a gente tem uma cliente que é de Paraíba, que são 2 irmãs também que montaram a farmácia e chegaram lá para a gente para contar o sonho de montar essa farmácia. Então, assim, isso é muito emocionante, você saber que está lidando com vidas e que você está ajudando
a realizações, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é meio que um propósito, não só da Imersão Contabiliza Farma, mas da gente enquanto empresa. Fortalece mais, né? O nosso propósito. E aí, Tenório, o que você diz, com toda a sua experiência em marketing, há todos esses anos, e ver uma iniciativa? Caramba, é bem dentro daquilo que a gente já tem conversado há um certo tempo. De que a maioria das empresas, elas se preocupam muito em mostrar seu produto e ser promocional. Olha, compre meu produto, tá aqui, o preço é esse. Mas muitas vezes eles esquecem da palavra-chave de hoje, que é a experiência do cliente. Eu li recentemente um livro que fala sobre ali Jeff Bezos, o fundador, o CEO da Amazon. E ele fala que a virada de chave para ele, para a empresa dele, foi justamente investir no conhecimento dos clientes e na experiência deles. Então, se a gente parar para pensar que a gente está levando uma experiência diferente para essas pessoas, as quais que eles não tinham aqui na região, de forma acessível, de forma próxima e com conhecimento de qualidade. Não é encher linguiça, não é um evento de gente falando coisa genérica. São coisas específicas. Eles vão escutar aquilo que eles vivem diariamente. E falar a linguagem Isso. Por isso que eu digo, porque não adianta eu chegar lá e falar termos técnicos. É falar Exatamente. a linguagem do empresário, ou seja, o que o empresário entende. E a partir daí, ele se enxerga dentro daquela realidade que está sendo falada. Não, e é importante você falar isso, viu, Tenório? A questão da experiência do cliente, que Daniela já falava sobre isso, Daniela Augusto, que é justamente, hoje a gente está vivendo, porque veja, o mesmo produto que você vende, por exemplo, uma farmácia, o mesmo Dorflex que essa farmácia vende, essa daqui vende, essa aqui vende. O que é que faz um cliente entrar nessa farmácia e não nessa daqui? Então, assim, é justamente a experiência. Hoje, a gente vê aí as grandes marcas aí. Por que você compra, por exemplo, um iPhone? Pela experiência. É verdade. Né? Então, assim, isso... mas você está falando... Não estou falando... Isso é para tudo. Para tudo. É para tudo. É você entender o seu cliente, é você ser empático com o seu cliente. É saber que a compra não se inicia no consequência. momento da compra. É uma consequência. A compra, ela vem de uma narrativa. Exato. A pessoa pesquisou, viu o seu negócio, viu sua farmácia. E é uma consequência. Viu sinalização, viu o preço. No final das contas, o que diferenciou foi o atendimento, por exemplo. Eu entendi. Eu me lembro que tinha gente que disse assim, mas Isabela, você vai lá palestrar e você tem que fazer um pitch. O que é o pitch? Você fazer sua palestra e depois jogar o seu produto. Não. Meu intuito ali é levar conhecimento. A venda, vamos dizer, esse cliente amanhã ou depois ele vai se tornar cliente da Contabiliza Farma, vai ser uma consequência. Isso é um trabalho, é uma consequência. Né? Então, assim, eu acho que a Imersão Contabiliza Farma, a gente o ano passado a gente ficou muito feliz, porque atendeu foi até aquém do que a gente esperava. Mas aí sobe a régua e a gente está trabalhando esse ano para ser melhor ainda do que foi ano passado. Legal, legal. E vai ser. Vai ser. Esse é um sucesso. Já é um já sucesso. Já é um Entendeu? sucesso, é isso mesmo. E para os interessados, eles podem... Qual canal de... Nós temos o Instagram, @Imersão Contabiliza Farma. Lá no Instagram nós temos um link que direciona para a página do Hotmart, onde você pode comprar os ingressos. Como eu falei, esse ano nós temos o ingresso com almoço e sem almoço, mas também lá no Instagram nós temos um número, que é o número do comercial da Contabiliza Farma, onde tem uma pessoa que está 24 horas atendendo os interessados, porque às vezes a pessoa não quer comprar pelo Hotmart, então essa pessoa está lá, né, coletando os dados, vendo como é que você quer, você pode comprar por Pix, por cartão de crédito, pode dividir no cartão de crédito, então não tem desculpa para Pode consultar os representantes da G1, também, os televendas. os representantes da G1, o pessoal da Televendas também está com todas as informações que pode ajudar o seu cliente, porque muitas vezes o cliente tem um problema e não sabe que tem, então Isso. é uma forma também até de você ajudar o seu cliente e dizer, fulano, lá nesse espaço aqui vai ter, porque tem gente que às vezes não conhece, né, não sabe, embora que a gente está divulgando. Então, também tem os vendedores, os televendas da G1 também estão com todas as informações. Então, além do Hotmart, no caso do site, né, que aí você vai através do Instagram, tem um número específico que também está lá no Instagram, onde as empresas podem contactar para poder comprar o ingresso. Legal. Então, é isso aí. É isso aí, pessoal. Chegamos a mais um fim do nosso 4º episódio do G1Cast.
Queremos agradecer a Fernanda, a Isabela, pela presença de vocês, pelo conteúdo tão valioso, tão precioso que vocês Nós trouxeram, agradecemos. somando com aquela que é a ideia principal do nosso podcast, levar conhecimento. E vocês estão de parabéns. Já vem acompanhando, vocês estão de parabéns. Em nome da G1 Distribuidora, da nossa família G1, gostaria de agradecer pessoalmente a senhora Dona Isabela, a senhora Dona Fernanda, por ter escolhido a G1 como parceiro do evento da Imersão Contabiliza. É um prazer estar no evento de vocês. É muito gostoso essa parceria, essa convivência que nós temos lá no dia a dia. Então, em nome da família G1, a gente queria dizer um muito obrigado. O evento vai ser um sucesso, como foi do ano passado. A gente vai estar lá na retaguarda, dando todo o apoio necessário para que vocês fazem com muita maestria o que vocês sabem fazer de melhor, que é transmitir o conhecimento. Então, muito obrigado. Não, a gente é que agradece. Agradece pela confiança, como eu falei, né? Quando Desde o o evento começo, não era né? conhecido, você deu a mão, você acreditou no projeto, né? Você acreditou no projeto e continua acreditando. Agradeço pela parceria, pela confiança, pela ajuda. E é como eu falei, é uma parceria de sucesso, a G1 Distribuidora e a Contabiliza Pharma. E como você falou, vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Já é né? um A sucesso. Imersão Contabiliza Pharma. Show! Então é isso, pessoal. A palavra desse podcast, desse episódio de hoje, na verdade, é conhecimento. Conhecimento. E para mais conhecimento, vocês podem seguir o nosso Instagram, @G1 Distribuidora. Também tem o Instagram da Imersão Contabiliza Pharma. Lá você vai ter mais informações sobre os palestrantes, sobre o evento. Você consegue fazer suas inscrições. E também tem o Instagram do Contabiliza Pharma, que é a empresa da Fernanda e da Isabela. Então, pessoal, é isso. Agradecemos a vocês e até o próximo episódio do G1 Cast, o podcast da G1 Distribuidora. Valeu!